Olá, meus irmãos, graças a Deus, mais uma vez com vocês aqui, obrigado pela audiência de cada irmão. Respondendo mais um comentário, mais uma pergunta, um questionamento que foi feito para nós em um vídeo aqui. E o vídeo que nós vamos estar respondendo é o vídeo, se o Espírito de Deus no Velho Testamento é o mesmo no Novo Testamento. Esse é o vídeo antigo, tá? Eu vou deixar no card se você quiser assistir. E aí, Joy Hibbers, eu não sei se é assim a pronúncia do nome, se estiver errado me perdoe, ele colocou um questionamento aqui muito interessante, discordando da nossa opinião no primeiro vídeo, né? Que é a seguinte: eu não concordo, ele dizendo, eu não concordo onde está escrito que o Espírito Santo entrava e saía da pessoa no Velho Testamento. Na minha opinião, só sai quando a pessoa peca. Exemplo, Davi, quando pecou, pediu para Deus para que não retirasse o Espírito Santo. Salmo 51, 11. Quer dizer que Davi tinha o Espírito Santo em todo momento e não só quando o Espírito Santo queria usar. Então essa é a nossa pergunta, o questionamento. Eu agradeço mais uma vez aí a Joy Hibbers por participar, por discordar aqui, porque isso já era assunto na palavra de Deus. Então essa é a nossa pergunta de hoje. O Espírito Santo saía ou sai da pessoa? Esse é o nosso Tirando Dúvidas. Então, veja só. A palavra do Senhor, ela nos fala, né, em 1 Coríntios 3, do 16 ao 17, e 6, do 19 ao 20, que nós somos o templo do Espírito Santo. Então, nós somos a morada do Espírito Santo. Hoje, nós somos a morada do Espírito Santo. Mas veja só, em Efésios, eu vou ler Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14, diz o seguinte, Paulo falando, em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Então aqui, como também em 1 Coríntios 3 e 6, o apóstolo Paulo está nos falando que o Espírito Santo habita em nós. No Antigo Testamento, a habitação do Espírito Santo, ou seja, o agir do Espírito Santo, era seletiva e temporária para realizar uma tarefa, como o Espírito Santo. Então, como é que eu vou explicar para você? Ele entrava na pessoa. Olha só, esse entrar não significa que a pessoa não tivesse o Espírito Santo. Porque é assim, quando a pessoa teme a Deus, ela tem o Espírito Santo. A partir do momento que uma pessoa aceita o Senhor Jesus como Salvador, ela tem o Espírito Santo. Mas o agir do Espírito Santo se torna um pouco diferente pelo fato de que ter o Espírito Santo e deixar o Espírito Santo agir na vida tem como diferenças entre o agir e o possuir. Então, o que nós entendemos é o seguinte, que no Velho Testamento, o Espírito Santo entrava nas pessoas para realizar certas tarefas. Eu podia citar aqui Davi, como o próprio comentário citou Davi, né? Saul, onde o Espírito Santo se retirou de Saul. Josué, que Deus ungiu para fazer, né, uma obra grandiosa, levar o povo até a terra prometida. Mas o exemplo que eu mais gosto de citar é Sansão. Por quê? Porque Sansão, ele tinha uma força sobrenatural quando o Espírito Santo agia na vida dele. Então não significa que ele não tivesse o Espírito Santo, porque o Espírito Santo faz parte da Santíssima Trindade, é Pai, Filho e Espírito Santo. Então o Espírito Santo é Deus, e Deus está naquele que o ama, que o serve. Então o Espírito Santo está também. Mas o agir do Espírito Santo se torna um pouco diferente. Então o exemplo de Sansão é o mais claro que nós podemos citar.
Quando Sansão precisava lutar contra os filisteus e que ele precisava ter muita força, então não era a força dele, não era a força física dele. Ele era um homem forte por causa do seu voto, né? Ele tinha, vamos dizer que, a sua força física, mas a força que tomava Sansão quando ele precisava fazer aquelas coisas assim grandiosas, de matar muita gente, né, do povo inimigo, tudo isso não era dele, era o Espírito Santo agindo através dele. Então o Espírito Santo agia, fazia o que tinha de ser preciso fazer e se retirava. Não significa que ele saía, abandonava, não, ele só não estava agindo mais na vida do Sansão, até o próximo momento em que Sansão precisasse de novo, né? Tanto que na sua morte, Sansão, então, antes de morrer, ele pediu novamente para que Deus lhe desse aquela força, para que ele pudesse destruir os inimigos. E aí, então, o Espírito Santo agiu novamente, ele se firmou nas colunas do templo e, derrubando as colunas, matou todos os inimigos. Então nós podemos entender que o Espírito Santo agia assim no Velho Testamento. Ele não morava com a pessoa. Hoje ele mora, como o apóstolo Paulo falou nesse versículo que nós lemos. Então nós somos selados, nós temos o Espírito Santo permanentemente conosco. Por quê? Porque olha só, a Santíssima Trindade, ela, Pai, Filho e Espírito Santo, é um único Deus, mas cada um tem a sua função. O Pai é o Criador, o Filho é o Salvador e o Espírito Santo o Consolador. Então, eles estão em todo lugar e juntos, agindo juntos, mas cada um tem o seu ministério. Então, quando o Senhor Jesus veio ao mundo, se fez homem para morrer por nós, e depois que ele ressuscitou, então, e foi levado para o céu, que ele ascendeu ao céu, ele antes prometeu o Espírito Santo, que o Espírito Santo viria. Então, veja só, Jesus precisou subir para que o Espírito Santo descesse. Então, o Espírito Santo só habita permanentemente no crente, no salvo, no cristão, depois que Jesus subiu. Por quê? Porque cada um tem o seu ministério. Então, Jesus veio, fez a sua parte e subiu. E enviou o Espírito Santo, que é o Consolador, para fazer a sua parte, para cumprir o seu ministério. Então, o Espírito Santo veio no dia de Pentecostes, depois que o Senhor Jesus já tinha ascendido ao céu. Então, Jesus subiu, o Espírito Santo desceu. Quando Jesus descer para nos buscar no arrebatamento da igreja, o Espírito Santo sobe com a igreja. Então, o que vai acontecer? O Espírito Santo, no período da grande tribulação, não vai mais estar permanentemente com a pessoa. Ele vai voltar a agir como ele agia no Velho Testamento. Então o Espírito Santo vai sair da terra? Não, o Espírito Santo vai subir conosco, a igreja, nós vamos estar na glória com o Senhor, mas o Espírito Santo vai estar agindo na terra a mesma coisa, porque ele é Deus, e Deus está em todos os lugares. Ele só não vai habitar como ele habita hoje. Por quê? Porque hoje ele está cumprindo o seu ministério. Ele veio para habitar no salvo. Então hoje ele habita. No Antigo Testamento ele ainda não habitava, ele agia e saía. Hoje ele permanece, ele mora em nós. Então, por isso é que nós podemos entender que o Espírito Santo agia de uma forma no Velho Testamento e age de outra forma hoje. Mas, veja só, o Espírito Santo, ele é Deus. Então, ele está em todos os lugares, em todos os tempos e em todas as épocas. Ele apenas age de uma maneira diferente. Tá aí então, gente, a resposta. Quero agradecer aí ao Joey, que fez essa pergunta. Quero agradecer o questionamento dele e foi um prazer. Gerou conteúdo aqui no nosso canal. Muito obrigado, isso é muito bom. Eu convido você a conhecer o nosso canal, conhecer os outros vídeos, a comentar, a deixar aí a sua pergunta se você quiser interagir conosco. Deixe nos comentários, Banda Seres, Facebook, Banda Seres. Você pode nos encontrar também pelo Instagram. Convido você a deixar o seu curtir e agradeço você que ficou até o final desse vídeo. Deus abençoe. Fique na paz.